Olá, galerinha do nono ano. Estou aqui passando para deixar com vocês a correção da atividade que eu mandei para vocês na quinta-feira. Então, eu comecei a atividade com esse texto. Apenas os imbecis acham que o coronavírus foi criado em laboratório para a China lucrar e sacanear o mundo. Veja, esse texto ele é um artigo de opinião publicado na revista Bula e ele tem como característica colocar o foco da discussão dele é mostrar, sobretudo, um ponto de vista contrário em meio a várias teorias da conspiração que estão surgindo diante desse problema que nós estamos vivendo. Então, é um texto bem opinativo que nós vamos perceber, e eu passei para vocês algumas questões, não vai dar tempo de fazer a leitura aqui toda, mas vocês ficarão com essa leitura em casa e eu vou só explicar as questões e mostrar mais ou menos o que o texto trabalhou. Veja, o texto é um artigo de opinião da revista Bula que debate sobre uma questão do Covid-19. Tal texto apresenta um ponto de vista bem definido em relação a várias especulações e opiniões que estão em alta sobre esse assunto. Nesse sentido, apresente qual é o ponto de vista do autor em relação a essa questão. Primeiro, todo texto que é argumentativo, ele vai buscar colocar um ponto de vista. Esse ponto de vista, tecnicamente, nós chamamos de tese. Então, eu quero que vocês discutam, pensem, debatam qual é a tese desse texto em relação ao assunto geral. Que assunto é esse? A pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus. Observando as palavras epidemia e pandemia, verifica-se que há nelas uma diferença na sua estrutura. Que diferença é essa? E qual a consequência dessa diferença para o significado das palavras? Qual é a diferença? Epi e pan, ou seja, epidemia e pandemia, você tem o mesmo radical nas duas palavras. Demia, demia, é o radical. Epi é o prefixo e pan também prefixo. Ou seja, houve alteração dos prefixos dessas palavras. E a consequência disso é que nós vimos lá nas aulas anteriores, a consequência disso é que esses prefixos são estruturas menores do que o radical, na maioria das vezes, e esses prefixos têm significado. Então, a partir do momento que eu troco o prefixo aqui, mantenho o significado, mantenho o radical, desculpe, eu altero totalmente o significado da palavra. Epidemia, algo mais localizado, certo? Mais regional. Pandemia, dá a ideia de que? Expansão, certo? Algo muito mais globalizado, certo? Justamente por conta da diferença do prefixo epi para o prefixo pan. Perfeito. Terceira questão. Outras doenças foram citadas como exemplo argumentativos no texto. Dessa forma, explique como esses exemplos colaboram para a ideia do autor, que o autor defende no texto. Veja só, ele cita algumas doenças que tiveram essas epidemias aqui no Brasil e eu quero que vocês mostrem como esses exemplos contribuem para a argumentação. Lembre-se que exemplos que são citados em textos como esse, eles servem para defender a sua tese, serve para defender a tese daquele que está escrevendo. Portanto, é uma forma de argumentar. Essa argumentação, ela sustenta aquilo que foi afirmado. Então, eu quero que vocês pensem nisso, nessa terceira questão. Na quarta, ele diz assim, ó, é uma parte da quarta em diante, você vai ter questões gramaticais. Indique em qual alternativa a palavra em itálico não é formada por derivação parasintética. Veja, ou seja, todas elas são parasintéticas, exceto uma. Assim, garanto que vou enlouquecer. A palavra enlouquecer, se você tira o prefixo ou o sufixo, a palavra não existe, certo? Enlouquecer não existe. O enlouque também não existe. Significa dizer que aqui foi formada por parasintética. Emagrecer, a mesma coisa. Emagrecer não existe e emagre também não. Portanto, parasintética. Sua atitude foi um ato de deslealdade. Se eu tiro um dos elementos
lealdade, deixo, por exemplo, tiro des e deixo somente lealdade, você vai perceber que a palavra existe. Então aqui já não é mais parassintética. Aqui é derivação prefixal e sufixal. Ou então se eu tiro o dade, fica desleal. A palavra também existe. Envernizar, a mesma coisa dos outros itens. Então lembre-se, parassintética, se eu não estiver acrescentando o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, a palavra não tem sentido. No caso da derivação prefixal e sufixal, se eu retiro um dos elementos, a palavra sim mantém o significado, certo? Então, a letra C é a letra correta, certo? Identifique os prefixos usados nas seguintes palavras formadas por derivação prefixal. Veja, você só vai, da letra A à letra F, indicar quais foram os prefixos usados na formação dessas palavras. Na palavra desumano, o prefixo usado foi des. Infeliz, o prefixo foi in. Bicampeão, o prefixo bi. Suprassumo, supra. Antebraço, ante. E super-homem, super. Ou seja, você acaba determinando, mostrando aqui simplesmente quais foram os prefixos utilizados nessas palavras. Bom, galerinha, espero que vocês estejam bem, que vocês se cuidem, fiquem em casa, que vocês possam ter uma rotina diária de estudos. Forte abraço, fiquem com Deus.